Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e justo-filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 4 de junho de 2023, fui inspirado novamente por Cristo Jesus para trazer uma mensagem que, de primeira vista, em tese pode parecer simples e comezinha no dia a dia, mas a mesma esconde e pode nos fornecer e até nos possibilitar a fazermos uma grande reflexão acerca desse odierno estado de coisa em que o mundo, não é só o Brasil, o mundo está a passar. Notadamente, quando observamos irmãos cristãos, judeus, islâmicos, que não obstante em que pese serem literalmente, liturgicamente, teologicamente regido pelo único Deus, a saber, Cristo Jesus, a saber, o Senhor dos Exércitos dos anjos celestiais, e para além disso, para além dessas três castas ou classes de religiosos, a saber, os judeus, os muçulmanos e nós cristãos, ter e respeitar, seguir, adorar o único Deus, a saber, o Senhor dos Exércitos, outro simples reflexo em que pese também não é nem um pouco demasiado no ponto, lembrar, apenas a guisa de informação, que essas três religiões consideradas monoteístas, a saber, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, em que pese, também tem o mesmo patriarca, a saber, Abraão. E esta é a razão pela qual isto que está a vos falar, sem nenhum demérito daqueles que, por algum viés político e ideológico, até mesmo religioso, com efeito, pensa em sentido contrário, e aí desde já, sendo repetitivo, porque aqui é feito tudo ao vivo, desde já, portanto, esclarecendo, fazendo uma nota de esclarecimento acerca do verdadeiro espírito jurídico do presente canal, em especial as matérias que legitimamente e diariamente continuarão a ser objeto dos mais diversos vídeos, aulas. Desde já informo para os senhores e senhoras que o propósito do presente canal, e pior ainda deste que está a vos falar, não é discutir no presente canal política partidária, religião partidária, e pior ainda, time de futebol, sem nenhum demérito a nenhum deles, todos merecem e têm o direito de ser respeitado, e é isso que significa democracia. E aí me vem à mente o primeiro-ministro britânico, quando discursava na Casa dos Comuns, que é o Congresso britânico, aquela casinha, e em 1947 disse, abre aspas, ser a democracia o pior dos regimes, vírgula, a exceção a exceção dos demais, fecha aspas. O Churchill, ou seja, o primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro britânico, quando discursava em idas de 1947 na Casa dos Comuns,
que significa exatamente o Congresso Britânico, até hoje, aquela casinha modesta, mas dali saem decisões que atravessam o Canal da Mancha, passa pela França, passa pelo mundo oriental, ocidental. Ele estava dizendo exatamente que, por pior que seja o regime democrático, em que pese, ele será ano-luz melhor do que qualquer regime autocrata, tirano, ditatorial. Exatamente que William Shakespeare, não, o primeiro-ministro britânico a saber, Churchill, estava a nos dizer. E sobre essa perspectiva tridimensional, desde já reitero, contudo, no ponto, que quando digo que o propósito do presente canal, ao revés, não é, em hipótese alguma, tratar de política partidária, de religião partidária, pior ainda, eventuais comentários sobre time de futebol, outro sim por via reflexa é também o de informar para os senhores e senhoras que política partidária, religião partidária também, quando eu falo em religião partidária, entendam-se, são os demais segmentos, mesmo seguindo o mesmo Deus, mesmo Cristo Jesus, mas a gente observa hoje no mundo inteiro uma divisão monográfica, fracionada por diversas religiões, nas mais diversas denominações, sem nenhum demérito, repita-se, sem nenhum demérito ao mesmo. Mas quando digo que este que está a vos falar não fará nenhum debate, nenhuma discussão, nenhuma ponderação acerca de política partidária, de religião partidária, e você já sabe que é essa dividida, fracionada, notadamente na igreja protestante, por as mais diversas denominações, sem nenhum demérito ao mesmo, repito, é que este que está a vos falar entende que tanto a política partidária como a política partidária religiosa, assim como os diversos times de futebol, em que pese, é como o que Deus ao homem, e que eu considero uma das coisas mais importantes depois do livre-arbítrio, é claro, que é uma espécie de direito potestativo que permite o homem a fazer ou não fazer determinada coisa sob pena de responder pelas condutas literalmente desviantes naquilo que reflete a vontade e propósito de Deus, e em especial também naquilo que reflete a lei dos homens. E não à toa me vem à mente aqui Tiago, combinado com Romanos, da Lavra de Paulo de Tarso, que nos alerta, combinado com Isaías 9:10, Romanos 9:10, 11, Tiago, me vem à mente aqui o dispositivo, que diz que todo o poder sob o aspecto do direito dos homens emana do povo. E aí estamos a falar do sufrágio universal. Mas quando estamos a falar da lei divina, da lei de Deus, todo poder advém de Deus. Quem coloca nos mais altos escalão o homem dos três poderes, depois do voto, nosso voto universal, é Deus. E mesmo Deus que coloca, ele alerta lá no profeta Isaías 9:10, 11, que ai daquele que institui leis, ou seja, se dirigindo ao Congresso, dos mais diversos parlamentos mundiais, que institui lei no caso do Congresso, que aplica lei no caso do Poder Executivo, julga no caso do Poder Judiciário, que institui leis, aplica leis, determinadas leis contra o direito dos órfãos, da viúva e dos pobres ou dos mais oprimidos. Ou seja, Tiago também é pedagógico quando nos diz: violar um único mandamento de Deus é como violar todos os mandamentos. E é por isso, portanto,
que vos digo que religião partidária, política partidária e torcida de futebol partidária, em que pese, é como o DNA, é como o nosso DNA, em especial como a nossa impressão digital, que cada um tem a sua. E é isso que nos torna diferente e nos torna especial, pois ninguém tem a impressão digital idêntica. E isso representa o código de Deus. Deus nos codificou, porque somos literalmente especiais para Ele. E não à toa, não obstante a NASA não tenha medido o esforço ao longo da história da humanidade em buscar vida fora da Terra, sobretudo buscar um planeta similar à Terra, que ofereça as mesmas condições de vida, ao revés em que pese, dada a busca, apesar de alguns avanços, encontrar indícios de água em Marte, em outros planetas, considerado pela astrologia, astronomia, astrofísica como mesoplanetas, planetas em tese parecidos com a estrutura da Terra. Mas o fato é que sabemos que até o presente momento, salvo o melhor juízo, a NASA não encontrou nenhum planeta que chegue nem perto das condições de vida do planeta Terra, não obstante existir diversas missões, tanto da NASA, dos Estados Unidos, da Rússia, da China, inclusive em que pese até Elon Musk, que é uma das maiores montadoras de carro elétrico do mundo, a saber, a Tesla, dono também da empresa espacial SpaceX, que constrói foguetes, inclusive vende tecnologia para a própria NASA, e muitos foguetes que a NASA coloca em órbita, é ele que constrói. Tem também um projeto audacioso para povoar Marte. E por último, porém não menos importante, Elon Musk, também considerado um dos homens mais ricos do mundo, salvo, acho que janeiro ou foi dezembro do ano passado, ele foi ultrapassado por um bilionário francês, dono de várias grifes. Mas isso aí será objeto de um novo vídeo aula, onde eu irei verticalizar essa história de Elon Musk, que é fascinante. Então, e o próprio Elon Musk, para concluir, os seus feitos, em que pese também já colocou na órbita baixa da Terra diversos satélites com o objetivo de fornecer e vender internet para o mundo inteiro. Não à toa, ano passado, no finalzinho do último ano de gestão do nosso ex-presidente da República, a saber, Sua Excelência Messias Jair Bolsonaro, que muitos chamam de mito, recebeu aqui no Brasil um propósito de tentar fechar alguma coisa, acordo internacional no sentido de viabilizar a tecnologia 5G. Mas quando eu digo que não existe, que Deus, existe algo, nós somos importantes e especiais, porque ninguém tem a digital igual a nossa. E essa é a razão pela qual finaliza o presente parágrafo dizendo que você jamais irá, em vez de discutir política partidária, política religiosa, política de futebol, porque meu objetivo aqui é unificação. Porque eu entendo que essas coisas só fizeram ao longo da história da humanidade dividir o povo de Deus. E não à toa, quando a gente vai lá para o livro escatológico de Apocalipse, dentre diversos outros dos profetas, que em muitos trechos, em muitas passagens, é repetido no livro do Apocalipse, profeta Elias, Isaías, Eliseu, Jonas,
até Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. A gente vê passagens escatológicas prevendo a unificação da religião em uma só. E não à toa, você analisar o livro do Apocalipse, você vai observar literalmente que existe previsão de que o próprio Cristo Jesus, quando se revela para o seu querido apóstolo João na ilha de Patmos, ele é pedagógico em nos informar que o trono dele, ou seja, o tabernáculo, que é o trono de Deus aqui na terra, quando ele descer, quando vier na qualidade de rei para governar com aqueles que ele escolher, ele descerá já com a sua igreja, exatamente lá onde era o antigo templo, onde, segundo a profecia que está sendo cumprida de Ezequiel 47, ele aterrissará com o seu templo, com o seu trono. Não haverá mais lua nem sol, porque a luz dele é tão inexorável e infinita que a própria presença dele vai iluminar o dia e a noite. E esta é a razão pela qual não existe razão para pleno século XXI estarmos diante de uma coisa primitiva, que é essa divisão por conta de partidos, por conta de política partidária, por conta de política religiosa. Não faz sentido termos o mesmo patriarca, a saber, Abraão, patriarca das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos em que pese deve estar em torno de 1,3 caminhando para 1,4 bilhões de adeptos no mundo inteiro. O segundo do ranking é saber o islamismo, se aproximando de 1 bi, e o judaísmo com 700, alguma coisa, mil no mundo inteiro, na obstância mais remota, cujo patriarca é Abraão. Então não existe razão para o mundo estar dividido. E não à toa, lá em Apocalipse, Cristo Jesus, por meio de suas escatológicas cartas, dirigidas aos 7 anjos, que foi objeto do meu último vídeo aula, é peremptório, é pedagógico em dizer, em prever a unificação do seu povo, ou seja, todo aquele povo que vive no Oriente Médio, notadamente nos conflitos, nos duelos dessa clássica santa religiosa, dessa guerra religiosa implementada entre os judeus, os cristãos e os muçulmanos. Tudo isso, toda essa dialética, toda essa divisão estão com os dias contados, pois Cristo Jesus já fora literalmente no livro do Apocalipse e dos profetas no passado, pedagógico em nos alertar para esse dia, para esse momento triunfal, para esse momento transcendental, para esse momento que o mundo todo observará sobre a perspectiva 3D, que é a perspectiva tridimensional utilizada pelos cientistas no espaço-tempo, no cosmos, literalmente escuro. É exatamente assim que o livro de Apocalipse exterioriza, nos revela, porque Apocalipse significa revelação. Cristo Jesus, no bojo dos 7 livros destinados aos 7 anjos da igreja do Apocalipse, modernamente ou atualmente localizado no interior da Turquia, como eu já havia dito em vídeos passados, ele prevê que o povo escolhido da época, a saber, os judeus, semitas e hebreus, que são sinônimos entre si do povo escolhido de Deus, que irão várias ruas, várias nações caminhando num único sentido, convergindo para um ponto, que é o lugar onde ele vai descer para o seu trono, e ele vai ver todos
em paz e haverá uma única religião. E hoje a ONU, o próprio Vaticano, salvo o melhor juízo, parece que até o Papa já fez um encontro lá na ONU e eles marcaram uma assembleia na Organização das Nações Unidas com esse propósito de unificar religiões. Porque essa é a vontade de Deus. Está lá no livro escatológico de Apocalipse, também você vê dos profetas Isaías, Elias, Malaquias, Daniel, etc. Então não existe razão para nós, no alto da nossa miserável natureza humana, para além de vivermos num mundo lilista, as pessoas vivem totalmente desprovidas de valores éticos e morais, não valorizam mais as crianças, os idosos, os deficientes, não respeitam um aos outros, todo mundo com um pavio curto. É uma sede de ter com o tédio de não poder possuir, como dizia Schopenhauer. Num mundo em que quando a gente parte da premissa e da perspectiva que somos finitos, ou seja, estou falando aqui da hora para outra a gente pode soprar. E o que sobra é 7 palmos. Olha o 7 de novo, a importância do número 7. 7 palmos abaixo e areia na cara. E esta é a razão pela qual não faz sentido, esse tempo tão curto que estamos aqui, perder um tempo com divisão com nossos irmãos. Não existe razão. É uma coisa anacrônica, ou seja, não existe, ou pelo menos em tese não deveria existir. Não faz sentido, em pleno século XXI, mas ainda quando a gente parte da ideia que somos finitos, a qualquer momento poderemos soprar no vento, desaparecer, ficarmos perdendo tempo, um tempo que não é grande, que é ínfimo, com esse duelo de titãs, com esse duelo dos cavaleiros Apocalipse. Não faz sentido essa guerra santa na faixa de Gaza, que é responsável pelos conflitos daquela região do Oriente Médio. Ele também fala sobre o Oriente Médio e mostrar a importância daquela região. Não à toa, a Mesopotâmia está lá, o antigo rio Eufrates, onde toda a história da humanidade teve o seu nascedor, a sua origem. Então não faz sentido, em pleno século XXI, continuarmos divididos, porque isso não reflete a vontade e o propósito de Deus. Mas, como dizia Nietzsche, nada aprisiona mais do que as ideias. E eu acrescento os hábitos, as culturas, os costumes, o vício e a ignorância, cuja a ignorância, em que pese sobre o aspecto filosófico e da arquê, que é a causa de todas as coisas, boas e ruins, ela é responsável por tudo de ruim que acontece no nosso mundo, é responsável pelo pecado, como dizia o grande ativista norte-americano Billy Graham. E esta é a razão pela qual devemos parar, tipo a linha do trem, pare, escute, pare, veja, enxergue e escute. A gente tem que fazer assim, parar, desacelerar. Acelerar para quê? A gente vai poder passar na frente que tem 1000 carros, o trânsito está congestionado. Não podemos desperdiçar energia em vão. Energia é ouro. Tenhamos sim que por meio dos 7 dons do poder do Espírito Santo e dos 9 frutos do mesmo também, tentarmos, conforme Romano 12:2, diariamente buscarmos nos renovarmos por meio do nossa mente para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E conforme o livro de Apocalipse e os demais livros dos profetas, em que pese, tudo que ele não quer é essa divisão. Outro sim, você que está me ouvindo pode estar aí duelando com o Tino e o tirocínio da razão, no sentido de dizer: doutor Cláudio, o senhor disse que não deve ter religião entre
entre as religiões, entre os partidos e entre os times de futebol, mas Deus não escolheu um povo, a saber, os judeus, escolheu. Aí eu, desde já, explico que para entendermos os inefáveis mistérios que norteiam a existência, a palavra e a promessa de Deus, sobretudo o seu poder e o seu caráter de onisciência, onipresença e onipotência, em que pese jamais poderemos compreender isso com essa nossa natureza humana. A gente precisa se esvaziar desse corpo, dessa nossa natureza humana, para poder entender os contornos e alcance dos inefáveis mistérios que norteiam a nossa existência, em especial os inefáveis e inexoráveis mistérios que norteiam a palavra de Deus. Agindo assim, iremos dar um primeiro passo, como dizia o grande ativista norte-americano Martin Luther King, para quem certa feita disse que quando você se deparar com um grande número de degrau, apenas dê o primeiro passo. Então não existe razão para essa divisão. Enquanto Deus, no alto de sua infinita grandeza, à época não olvidara em escolher o povo de Israel, em escolher os judeus, semitas e hebreus, que são sinônimos entre si, entendam-se. Deus fez isso não em discriminação aos demais. E aí você quando vai estudar a história dos judeus, você se resume a 5 livros, que é exatamente o Pentateuco, que é composto pelos 5 primeiros livros escritos por Moisés, de Gênesis a Deuteronômio. E aí, isso aí trata exclusivamente sobre judeus, sobre o resgate dos cativos que viviam há mais de 500 anos presos no Egito. E Deus faz um pacto com Moisés para ele ir até o Egito, aplica aquelas 10 pragas até a última, para fazer com que o rei do Egito cumprisse a sua ordem e libertar o seu povo. Na última, Deus pediu para Moisés dizer para o faraó que se ele não cumprisse a ordem dele, no sentido de soltar os hebreus que estavam presos há mais de 500 anos, sendo escravos, ele iria matar os filhos primogênitos de todo o Egito, inclusive o dele, que era o herdeiro do trono. E aí tem aquela travessia do Mar Vermelho, que hoje faz fronteira com o Mar Mediterrâneo, onde fica a faixa de Gaza, onde fica o Oriente Médio, onde fica o canal de Suez, onde fica o canal de Alexandria, e que também será objeto de um vídeo aula, onde eu irei, com muito carinho e amor, preparar uma aula exclusivamente para vocês de geopolítica. Vocês vão ficar impressionados. Envolve política, geopolítica, economia, geografia, história, é uma mistura que você vai ficar louco. Vou mostrar a importância daquela região todinha, não somente para lá, para a Ásia, para a África, para a América do Norte, para o continente americano, para o continente da América do Sul. Vejo, portanto, que não faz sentido. Quando Deus escolheu os hebreus, escolheu o povo de Israel, escolheu porque naquela época os judeus foi um povo que passou a vida toda sendo expulso de suas terras. As clássicas sobre o aspecto da história e da geografia que a gente estuda lá no passado, e eu vou reacender essas chamas aí desses conhecimentos aí, históricos e clássicos, por meio da geopolítica, em breve. Por isso que, desde já, para aqueles que não se inscreveram, se inscrevam, que vocês têm muito a aprender com este oráculo da noite. Quando vocês estão dormindo, ele está falando com Deus, falando com os mais diversos campos do conhecimento humano, exatamente para poder estar neste momento compartilhando com vocês de forma gratuita. E esta é a razão pela qual, desde já, você que não se cadastrou no presente canal, que se cadastre, dê o seu like, aperte o sininho e compartilhe o presente vídeo aula com o maior número de pessoas,
para que você, assim como eu, seja mais um instrumento a levar aos confins do mundo a palavra de Deus, sobretudo ter ainda a oportunidade de enriquecer a sua cultura sob aspecto jurídico, filosófico, político, econômico, filosófico, teológico, em especial, é o que estamos a falar. Mas eu observe que quando eu falo, mesmo falando de teologia, falando da palavra de Deus, eu contextualizo e viajo nas mais diversas temáticas do conhecimento humano. Vejo, portanto, que quando Deus escolheu os judeus, foi porque eles viviam realmente expulsos de suas terras. E não à toa existiam as clássicas diásporas romanas que expulsaram, e eles efetivamente só conseguiram voltar para Israel, para sua terra prometida, que era Canaã, e hoje é Israel, que do Egito, de onde os cativos partiram até chegar lá em Canaã, que é o Estado soberano de Israel hoje, não passa de 290 quilômetros, como também será objeto de um vídeo aula, onde eu irei compartilhar com vocês e verticalizar, sobretudo perguntar a Moisés por que ele levou 40 anos para percorrer uma distância de menos de 300 quilômetros, que é a distância do Egito hoje para o Estado soberano de Israel, em 40 anos. Com devido respeito, irei perguntar, e até já, Cristo Jesus até já me responderam. Preciso só colocar no papel e compartilhar com vocês. Vejo, portanto, que o fato de Deus ter escolhido Israel, escolhido o judeu, não foi para discriminar os demais. Foi exatamente para fazer justiça. Para fazer justiça de uma população, de um povo que era, sob o aspecto numerário, menor de todo daquela época, e para além disso era o mais perseguido. E como Deus está nas coisas mais simples, ele não poderia esquecer aquele povo. Mas isso, contudo, não nos legitima a continuar com esse ceticismo. Não existe mais razão para continuarmos divididos. Judeu ortodoxo, só o judeu tem 3 classes. O conservador, e nesse não vejo muito, entendeu? A segunda classe de judeu ortodoxa, e a terceira vertente, que é aquela que são considerados e clamam por reforma. Essa eu vejo com melhores olhos, porque tudo que é novo gera da mais cética resistência ao mais jubiloso fascínio. Mas jamais haverá mudança se não sairmos de nossa zona cinzenta de conforto para descobrir o novo. E esta é a razão pela qual não vejo sentido, notadamente não vejo sentido mais essa divisão religiosa, essa divisão política. E aí, por falar em divisão política, me vem à mente automaticamente o ocorrido do 11 de janeiro. Só por conta dessa divisão. Você vê o que faz a divisão religiosa, o que faz uma... Aí, como exemplo, eu deixo a faixa de Gaza, você vê a vida toda brigando por um único Deus. Não obstante, existe um único Deus, cujo o patriarca é o medo, também Abraão. Eles ficam num duelo de titãs, numa guerra, num duelo de cavaleiros, apocalipse, que não tem como entender. Não há como entender. E é exatamente em razão desses conflitos que nos leva a dividir e se separar do nosso irmão, que eu não trato no presente canal política partidária, religião partidária e, pior ainda, questão de futebol. Aí você deve estar me perguntando, como é que você fala? 80, 90% do que você fala é de religião. Isso é, falo de religião não, eu falo de Deus. Eu falo da palavra de Deus. Isso não é a mesma coisa de religião. Religião é você seguir. E para mim, se todo dia seguir fielmente, é você ir para as mais diversas denominações religiosas. Mas o filósofo, como eu, o juiz filósofo, ele se sacia
em cumprir, usar a filosofia por base da dialética em pergunta e resposta, por base da arquê, que é a causa de todas as coisas, seu aspecto filosófico também. Ele busca o maior grau de verdade, o maior grau de sabedoria, porque sem a sabedoria você não tem como chegar nem próximo da árvore da intimidade de Deus. Através dos 7 dons do poder do Espírito Santo, a saber, ciência, consciência, domínio e os 9 frutos também. Sabedoria, fidelidade. Você passar a fazer aquilo que é da vontade e do propósito de Deus. E isso eu tento fazer diariamente, me espelhando na mente de Cristo. E não somente eu. Tem um best-seller, um erudito professor, palestrante e, salvo engano, é cardiologista também, que não obstante no passado ter declarado na mídia ter sido um ateu fervoroso, todavia em que pese hoje se declara um cristão sem fronteira, a ponto de usar como modelo os ensinamentos de Cristo Jesus, e também por via reflexa escrever um livro sobre a mente de Cristo. Devemos agir conforme a mente de Cristo. É isso que eu faço como filósofo, e sem tomar nenhum partido político, sem tomar nenhum partido religioso, sem nenhum demérito aos demais, exatamente porque um foco, uma visão holística ou multifocal, como também defende e utiliza o erudito Augusto Cury nas mais diversas obras de sua lavra, de sua autoria, buscar fazer aquilo que é da vontade do propósito de Deus. E você só vai fazer isso, buscar a verdade conforme João 8,32, mergulhando no conhecimento. E a filosofia é o único instrumento, é a única ferramenta que permite o homem a ter acesso com qualidade ao maior número de informações disponível nesse mundo contemporâneo de ter em detrimento do ser. Mas voltando para a temática do nosso estudo de hoje, porque às vezes, já caminhando para dar a resposta ao nosso tema de hoje, qual seja, porque às vezes temos tanta raiva de algo que em tese não existe. Ou seja, porque é objeto do título de hoje. Porque às vezes temos tanta raiva de algo que em tese não existe. E aí já começo partindo para a resposta, para a gente vídeo não ficar no passado de 1 hora, que já está se aproximando de 40 minutos. Mas também não tenho como trazer o mínimo de informação sem preencher o mínimo de todo o texto dissertativo, que é a antíntese, que é a introdução, a tese, que é o fundamento, e a síntese, que é a conclusão. E por isso, já partindo para o fundamento, que é a segunda parte de toda a tese, já inicio dizendo que o motivo e a razão desta divisão se dá exatamente como dizia Nietzsche. Nietzsche, certa feita, disse que nada aprisiona mais do que as ideias. E eu acrescento: as culturas, os hábitos, o vício e a ignorância. Tente mudar a mente de um judeu ortodoxo, de um judeu conservador, de um judeu reformista, esse, em tese, pode ser mais fácil. É isso que ele está querendo. De um terrorista, de um idoso, de um sistema democrático, literalmente corrompido e corrupto. Lembrando, contudo, que mesmo que, em tese, não sejamos obrigados a aceitar determinada coisa, determinado regime de governo, seja ele corrupto ou não, eu também lembro que Deus, por meio de Paulo, 9, 10, 11 e seguintes, de Romanos,
combinado com Isaías 9, 10, 11 também, coincidentemente, ele diz que não somente devemos obedecer à lei divina, mas também à lei dos homens. E não à toa, Cristo Jesus deu exemplo, quando pediu para o seu apóstolo tesoureiro pagar o seu imposto a César, o imperador César, com a moeda de prata tirada da boca de um peixe. E ele disse, dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. César queria o quê? Imposto, então a gente tem que pagar o imposto, que representa as nossas obrigações aqui, neste mundo que vivemos. A gente pode até discordar do valor de um imposto, pode até achar que a conta de energia da água está alta. Existem os meios legais, o palco adequado para discutir isso. Reclamação por telefone, reclamação pessoal, resolver um processo administrativo, não resolveu um processo judicial, não resolveu no primeiro grau, contraditório, ampla defesa que vai até o segundo grau, não resolveu, aí clame para o Tribunal de Cristo, pois somente lá você vai buscar a verdadeira justiça. É até um paradoxo eu sendo advogado dizer isso, mas infelizmente é a realidade, porque a justiça dos homens é feita por homens, revestido de amores exacerbados em si mesmo, de um narcisismo exacerbado em si mesmo, de um materialismo que mais vale o ter em detrimento do ser, de uma cultura que vem lá dos seus pais, que dizia o que pode e o que não pode. E tudo isso, ao longo da história e ao longo da nossa evolução, nosso ciclo evolutivo, vai criando cárceres mentais. E não à toa, mais uma vez, trago a colação a transcendental figura do erudito palestrante, escritor, médico, Augusto Cury, que escreveu um livro sobre os cárceres mentais, a ponto de dizer que no mundo existe mais prisioneiro da mente do que propriamente prisioneiro por trás de uma grade de ferro. E eu complemento a tese de Laí Ribeiro, de Augusto Cury. Laí Ribeiro é outro fenômeno da autoajuda. Existe livro de autoajuda, Laí Ribeiro, Ivo Fachini, Lois L. Ray, Napoleão Hill, todos são livros de autoajuda e nos ajudam muito. Mas às vezes, quando esses livros de autoajuda não nos ajudam, não consegue nos ajudar de forma concreta, a gente precisa rogar, não por um livro de autoajuda, mas sim por ajuda do céu. Essa você pode confiar. Eu confio. E dou tudo que tenho, aposto tudo que tenho nela. Vejo, portanto, que quando Augusto Cury, no alto de sua infinita grandeza intelectual, filosófica, por que não dizer poética, diz no bojo de seu livro, a saber, Os Cárceres da Mente, a ponto de dizer que no mundo existe mais prisioneiro da mente do que propriamente prisioneiro por trás de uma grade de ferro, é exatamente em razão de a neurociência ser pedagógica em nos informar que em uma massa muscular de aproximadamente 2 kg, 2,5 kg, que é o nosso cérebro, a massa muscular, existe mais de 100 bilhões de neurônios, e cada uma dessas microcélulas nervosas, enquanto cérebro individual em que pese, portanto, são capazes de se multiplicar instantaneamente ou em tempo real em mais 10 mil a cada instante. Ou seja, estamos a falar das clássicas sinapses, que ocorre na massa cinzenta que temos, que é o córtex. E a mesma neurociência também é pedagógica em nos ensinar que nesse cérebro, essa massa muscular composta de mais de 100 bilhões de neurônios, em que pese, salvo os casos de traumatismo craniano causado por eventual acidente doméstico ou familiar, em que pese, desde a concepção, lá no ventre de nossa mãe, porque a vida sob o aspecto jurídico se dá a partir da concepção. Desde a concepção até o último suspiro, que
a própria neurociência, recentemente, ou seja, há 1 ano, 2 anos, revelou um estudo muito importante e me chamou muita atenção. Tem muito a ver com o que eu estou a falar. É dizer quanto tempo, se o ordenamento jurídico não é brasileiro, não é mundial, o ordenamento jurídico, a morte, não obstante haver aqueles institutos de eutanásia e outros, que é uma espécie de morrer com dignidade, ortotanausa, já tem uns 3 segmentos disso aí. Todavia, em que pese, sob o aspecto jurídico, notadamente o nosso ordenamento jurídico brasileiro, a morte é considerada cerebral, ou seja, quando o coração pode estar batendo, bombeando sangue, mas se não houver atividade cerebral, somos, sob o aspecto jurídico, literalmente considerados mortos. E aí os cientistas, neurocientistas, recentemente, eu digo há 2 ou 3 anos, publicaram um trabalho dizendo quanto tempo existe atividade cerebral no nosso cérebro a partir do momento da morte. E aí eu fiquei literalmente impressionado quando vi eles informarem que são 15 minutos ou 900 segundos o tempo de atividade cerebral que o nosso espírito passa para migrar entre entre aquele ciclo da vida e a morte. São ínfimos 15 minutos ou 900 segundos. Se fazer a divisão, eu cheguei a 900 segundos, que consiste exatamente naquela fase transitória que o nosso espírito, quando morre, que o cérebro apresenta atividade cerebral. Viu que fantástico? E esta é a razão pela qual existem esses casos que Augusto Cury defende em um dos seus livros. Porque salvo os casos, como já havia dito, de eventual traumatismo craniano causado por eventual acidente doméstico ou profissional, em que pese, a nossa mente jamais, repita-se, jamais apagará nenhuma informação que recebe desde o cordão umbilical até o último suspiro. E esse último suspiro é feito uma espécie de holograma. Quando a gente morre, passando um filme da nossa vida, desde o cordão umbilical até o último suspiro. Basta você ver, por exemplo, um momento de quem já passou, já chegou perto, já passou por aquele que a ciência chama de EPM, ou seja, EQM, experiência quase morte, EQM, que consiste exatamente naquele período em que alguém está em coma, em cima de uma cama de hospital, que alguém, por exemplo, está se afogando. Eu, por exemplo, tive essa oportunidade de, quando era criança, eu gostava muito de nadar. Era muito afoito quando eu via um barquinho, sei o que, achava olho nu assim, que era próximo, eu ia e eu começava a nadar. Eu era um exímio nadador, começava a nadar para atingir aquele barco e em determinado momento, quando eu olhava, ele estava mais distante do que o ponto inicial. E aí eu olhava para trás, estava mais distante ainda. E agora? Eita, que mato, esse cachorro que eu entrei. E aí eu não desistia, ia sempre até lá. Mas nesse momento em que a gente está na iminência de se afogar, ou está eventualmente numa cama em coma, você tem essas EQM, que são as experiências quase morte. E aí, nesses 15 minutos ou 900 segundos, é o período em que passa todas essa vibe, esse filme, uma espécie de holograma, desde o cordão umbilical até o último suspiro. E esta é a razão pela qual, voltando para a pergunta do tema de hoje, porque às vezes temos tanta raiva de algo que não existe. Quando eu digo que às vezes temos raiva de coisas que a gente nem sabe que existem,
me vem à mente Shakespeare, William Shakespeare, um dos maiores dramaturgos e poeta britânico, para quem à época não novidade em dizer que a raiva é o veneno que tomamos para desejar a morte de outro, ou de outrem. E isso é uma coisa anacrônica, pois a raiva, quem nutre raiva, ele está se auto-envenenando. Razão pela qual devemos fazer aquilo que Cristo Jesus ensinou a Pedro Simão quando ele perguntou quantas vezes devemos perdoar nossos irmãos. Ele disse 7. Aí Pedro Simão disse 7, aí ele disse 7 vezes 70, ou seja, 490 vezes. E por que temos tanta dificuldade em praticar o primeiro perdão? Porque somos literalmente incapazes, dada essa nossa miserável natureza humana, de perdoar ninguém. O que a gente faz, no pior das hipóteses, é desculpar. E a desculpa é diferente do perdão. Perdão somente Deus. Não à toa somos salvos por meio da graça e por meio da fé. Mas até mesmo a fé não é obra do homem para que ele não se engrandeça em detrimento de Deus. E esta é a razão pela qual, às vezes, nos pegamos tendo tanta raiva daquilo que não existe. Pois não existe, segundo William Shakespeare, a raiva é o veneno que tomamos para alimentar, para desejar a morte de outro. Isso é uma coisa anacrônica, isso é um paradoxo, isso é uma utopia, uma coisa irrealizável. Você toma veneno, você vai se automutilar, se autodestruir. Mas a raiva é exatamente isso. O que a gente deve fazer, se nós não temos o poder? E por que o homem não tem o poder de perdoar? E sim, apenas desculpar, jogar para debaixo do tapete. Pois quando, dado ao que eu falei sobre a neurociência, a neurologia, quando a neurologia nos informa que desde a concepção até o último suspiro, tudo que a nossa mente capta, salvo os casos de eventual traumatismo craniano causado por algum eventual acidente doméstico ou profissional, em que pese, jamais o nosso cérebro apagará, é que explica a razão pela qual não conseguimos nos livrar desses cárceres, desses prisioneiros da mente. Ato contínuo, devemos colocar na mão de Deus para que Ele, por meio do dino do poder do Espírito Santo, como Ele fez com o profeta Isaías, mandou anjos serafins munidos de brasa de fogo, direto do vosso trono e do vosso altar, faça isso por nós, porque nós não temos a menor capacidade de fazer isso. E esta é a razão pela qual somos diariamente tomados por vários fantasmas, oráculos da noite, são os sonhos, pesadelos, por conta dessa ruma de prisioneiros que se encontram na nossa mente. E que Jesus, certa feita, foi pedagógico em nos ensinar, quando disse: o coração, a boca fala do que o coração está cheio, o coração se farta com o que sai pela boca. Razão pela qual devemos fartar os nossos corações com coisas boas, positivas, buscando fazer aquilo que é da vontade e propósito de Deus. E a vontade e o propósito de Deus, em que pese, está literalmente consignado na Bíblia, que representa o verbo. No início era o verbo, e o verbo se fez carne, e sem ele nada se fez e nada se fazia. Ou seja, o verbo é a palavra e é representada pelo nome de Cristo Jesus, nosso eterno, etéreo pastor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque. Mas continuando a buscar resposta e explicação para o fato de, vez ou outra, termos tanta raiva daquilo que não conhecemos. Me vem à mente aqui uma passagem em que um querido amigo, nem sabia qual era a sua opção religiosa, me revelara ser ateu. Aí eu disse: tudo bem, porque é normal os alemães serem ateus, até aí tudo bem, mas aí fiquei mais impressionado aí quando ele disse: sou ateu não praticante. Aí eu disse: o quê? Nunca pensei que toda a cronologia da minha vida iria ouvir um ateu dizer que era um ateu não praticante. Por quê?
Porque eu ouvi um ateu dizer que é não praticante, para mim ele é mais cristão do que aqueles que vivem diariamente nas igrejas. Pois na igreja até o cão entra, se não demérita o mesmo, não à toa ele é o melhor amigo do homem. Mas entrar no culto, entrar na verdadeira essência da palavra de Deus, entrar, começar a ter aquela intimidade lá de Epimênides, 500 anos de Cristo, 500 anos depois, quando Paulo de Tarso visitou a mesma região, o clássico Areópago, e disse que naquela época era mais fácil encontrar um deus em cada esquina, que era os deuses do Olimpo, do mar, do sol, etc., do que um homem de fé. Quando Paulo de Tarso disse que naquela época, 500 anos depois de Epimênides, ele passou lá, em sede da carta aos Efésios, que é uma das cartas, uma das 3 epístolas ou cartas que ele escreveu, inspirado por Cristo Jesus, depois dele ter sido interceptado com a tocha de fogo e ficou cego por 3 dias, e Cristo Jesus aparece para Saulo, e Saulo pergunta quem é, ele diz: é aquele que você persegue. E aí começa a sua conversão. Em ato contínuo aparece em sonhos, conforme Jó 15, 33, 15, 18. E fala para Ananias que está enviando Saulo de Tarso. Que aí Ananias reage dizendo: como, Senhor? O Senhor vai enviar quem? Saulo de Tarso. É exatamente ele. Mas esse não é o nosso maior algoz, é ele mesmo, Saulo, que foi ex-aluno do doutor Gamaliel, que é o doutor da Torá, compreendido pelos 5 primeiros livros escritos por Moisés, cujo mesmo previu a sua própria morte. Aí disse: é Saulo mesmo. Receba na sua casa, o batize, pois doravante ele vai ser, eu vou ensiná-lo a sofrer pela minha causa. E desde a pregação de Paulo de Tarso, que é hoje Paulo de Tarso, mas é antigo Saulo, os judeus não fizeram a menor cerimônia em tentar matá-lo desde a primeira pregação. Porque você imagina você pregar para aqueles que você estava do lado deles ontem, mudou de banca. E aí que Jesus disse: não se preocupe não, Ananias, que eu vou ensinar Saulo a sofrer pela minha causa. Até foi decapitado. Vejo, portanto, que voltando para a história do amigo judeu, entendo que é melhor, sob a perspectiva da vontade e propósito de Deus, daquilo que ele lê em nosso coração, que mais vale para Deus ouvir da boca de um ateu como esse meu amigo, querido amigo, disse que era um ateu não praticante, dizer que é um ateu, e quando Deus entra no coração dele e ler coisas fantásticas, lê uma bondade, lê uma gratidão, principalmente, lê um humanismo, uma vontade de ajudar o próximo, que ele, mesmo que aquele cristão que diz que vai todo dia para a igreja e se revela cristão, ele não consegue ver nem de longe. Ou seja, para Deus mais vale ouvir da boca de um ateu que não crê em Deus, quando Deus está vendo o coração dele exatamente o contrário, e não à toa era isso que os fariseus faziam. Eles diziam uma coisa e na prática faziam outra. E Deus os chamava de hipócrita, a ponto de dizer para seus discípulos, seus 12 discípulos, que não comesse, cuidado com o fermento dos fariseus. E aí, como ele falava em parábola, os discípulos não entendiam, tinham muita dificuldade, como até hoje o povo de Deus, os cristãos, tem dificuldade de entender o verdadeiro espírito da palavra de Deus. E essa é a razão pela qual Cristo Jesus vem me inspirando a tentar contribuir para facilitar a compreensão
e o verdadeiro espírito da palavra de Deus para aqueles que dela precisam. E aí Jesus diz para os seus discípulos que não comesse do fermento dos fariseus. E ele disse, o Senhor está dizendo para a gente não comer pão? Ele disse, nada disso, vocês não entenderam, foi nada. Aquele mesmo lá que ele contratou de vigia lá no jardim Getsemane, e quando ele foi orar por 3 vezes, todas as vezes que voltou, os encontrou dormindo. Você vê que tipo de vigia, provando que Jesus estava literalmente, no momento que antecedia a sua crucificação, num mato sem cachorro. Pois você contrata 3 vigias e quando volta os vigias estão dormindo, tenho certeza que você iria demitir no primeiro dia esse vigia da sua casa. Sem nenhum débito, apenas para relaxar aqui o músculo do coração e da emoção que continua ávida a buscar resposta e explicação para os mais inefáveis mistérios que norteia a palavra de Deus. Fascinante. E aí ele diz, Jesus quando diz para os seus discípulos não comer do fermento dos fariseus, ele está dizendo, se afaste da maldade, da perversidade e da hipocrisia dos fariseus. É exatamente isso que ele está dizendo. Quando Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca, ele está exatamente dizendo que não importa o que sai da boca do homem, sim o que ele lê no seu coração. E não à toa, ele, em sede da nova e eterna aliança, é pedagógico em nos ensinar que a circuncisão que era usada no Antigo Testamento, que consiste exatamente em uma ordem que Deus deu na época, quando fez o pacto ou aliança com Abraão, prometendo torná-lo pai de grandes nações, cujos filhos seriam tão numerosos como os grãos de areia na terra e o número de estrelas no céu. E hoje Abraão é o patriarca das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. E as 3, não obstante ter um patriarca, o único patriarca, continuam divididas. É uma coisa que não dá para entender. É uma coisa anacrônica. É uma coisa desarrazoada, como falamos no mundo jurídico. Vejo, portanto, que quando o tema de hoje pergunta por que, às vezes, temos tanta raiva daquilo que em tese não conhecemos, é porque exatamente estamos tomados pela ignorância, pela cegueira espiritual, como dizia Jesus. Tem um capítulo lá em Mateus, João, que ele fala da cegueira espiritual. A ponto de dizer que os fariseus da época enxergavam uma cruz nos olhos do seu irmão, não enxergavam um argueiro no olho do seu irmão, mas não enxergava a trave que estava atravessada nos seus olhos, que é exatamente a ignorância e a cegueira espiritual. Recomendo vocês ler essa passagem da cegueira espiritual, que vocês vão aprender muito e vocês vão passar a enxergar o mundo sobre outra perspectiva tridimensional. Dito isto, já caminhando para concluir, porque o presente vídeo já ultrapassou 1 hora, não podia ser diferente, estou tentando sintetizar ao máximo. Em uma primeira síntese estreita, digo e começo a responder ao objeto do nosso tema de hoje, porque às vezes temos tanta raiva do que não conhecemos. Porque o judeu, o ateu, por exemplo, existe ateu e existe os agnósticos, que é dividido ateísta e ateísta. Os teístas são aqueles que ficam em cima do muro. Dizem, eu prefiro ficar aqui, porque ele só acredita se não quiser, tipo São Tomé. Então, os teístas dizem, eu prefiro ser teísta, um ateu teísta, porque eu fico aqui em cima do muro, porque se alguém provar, aí eu pulo para dentro, como se pudesse, né? Como se a porta da graça pudesse estar aberta ad eterno, e não é verdade.
Veja, a porta da graça, depois de 120 anos da época de Noé, fechou e só quem teve um salvo-conduto foi Noé, sua família e um casal de cada espécie. Lá em Sodoma e Gomorra, quando Deus enviou 2 anjos para destruir Sodoma e Gomorra, que a época estava literalmente depravada, perversa, a ponto de o povo, os estrangeiros chegar lá e o povo de lá, de Sodoma e Gomorra, tentar estuprar os próprios visitantes. E novidade, também tentar estuprar até os 2 anjos que Deus enviou para lá para destruir as 2 cidades. Ou seja, um ia colocar o fogo, labareda de fogo com enxofre, e o outro iria resgatar, iria providenciar a fuga de Ló e a sua família. Ele deu opção, a porta da graça já estava em tese fechada e ele abriu exceção para Abraão, que Abraão pediu para ele poupar as 2 cidades, que ele iria arranjar 50 almas boas. E aí Deus disse, se você tiver 50, em amor de 50 eu não vou destruir. E Abraão não consegue os 50, já começa a baixar para 45, e Deus abrindo exceção. Se você tem 45, eu por amor os 45 não destruirei Sodoma e Gomorra. Aí ele não arranja os 45, baixa para 40, não arranja 40, baixa para 30, não arranja 30, baixa para 20, e não arranja 20, baixa para 10, dizendo, Senhor, me perdoe a minha arrogância, a minha teimosia, mas se eu arranjar 10, aí Deus no alto de sua infinita grandeza, que é o único no universo que larga 99 ovelhas para salvar uma, ele disse, se você arranjar 10, em amor às 10, eu não destruirei Sodoma e Gomorra. Ocorre que Abraão não arranjou foi uma alma boa, um homem reto naquela época. Veja, portanto, os contornos e alcances dessa transcendental passagem bíblica. Ou seja, o ateu, os agnósticos pelo viés teísta, ele é aquele que fica em cima do muro. Como dizia o meu amigo, disse, eu sou um ateu não praticante. Ou seja, ele está dizendo, eu vou ficar aqui em cima do muro porque na hora que o bicho pegar eu pulo para dentro, como se pudesse. Se ligue na porta da graça, abertura da porta da graça. Faz 2 anos que Jesus abriu, está aberta. Mas depois que fechar, lembre de Noé. Só ele, a família e um casal de cada espécie. Lá em Sodoma, só Ló. E até a esposa dele quis obedecer a ordem do anjo de Deus, que disse que ela corresse e não, na hora da fuga, e não olhasse para trás. Ela desobedeceu a ordem de Deus, olhou para trás e Deus transformou-la numa estátua de sal. E isso simboliza exatamente aquela região do Mar Morto, que lá salva a profecia de Ezequiel 47, como já havia dito a Lures, que vem sendo cumprida. Até pouco tempo não existia água doce. Inclusive o Mar Morto ele tem 10 vezes mais sal do que os demais oceanos, a ponto de fazer com que crie uma grande densidade na água e você flutua na água. Não tem nenhum tipo de vida marinha, vida biológica, e pior ainda vegetal na área, salvo a profecia de Ezequiel 47 que está sendo cumprida quando a gente vê aí, inclusive a Aline, que é uma brasileira que mora em Israel, dentre diversos outros arqueólogos, Rodrigo Silva e companhia, fazendo estudo nesse sentido de comprovar os bolões que diariamente de água doce que está correndo na direção do Mar Morto, inclusive em relação à vegetação, que não tinha nada, nem poderia ter, porque ali foi um castigo. E só está surgindo agora a vida lá, com esses bolões de água doce na direção do Mar Morto e até plantação de pâmelas, que é uma planta da época de Jesus. Agora, vejam Ezequiel 47, para vocês entenderem os contornos e alcances do que eu estou a falar. Vejo, portanto, que quando eu digo que, às vezes, temos tanta raiva de algo que efetivamente não existe, é porque
somos portadores de uma miserável natureza humana, cuja ignorância, cujo ceticismo, em que pese, não nos permite a nos libertarmos desses milhares e milhares de cárceres que nos segue desde a concepção até o último suspiro. Temos dificuldade de praticar o primeiro perdão, apesar de eu já ter dito que o homem não tem o poder de perdoar, mas ele tem o poder de desculpar e entregar para Deus, operar o resto, por meio do dínamo do poder do Espírito Santo. E esta é a razão pela qual finalizo e concluo a presente temática no sentido de dizer que não podemos odiar algo que não existe. Quando um ateu diz que não acredita em Deus porque não tem como comprovar, porque ele não existe, e ele nutre uma raiva exacerbada em si mesmo, fazendo com que ele, segundo Shakespeare, ele nutra essa raiva com a premissa, com a falsa premissa de que está fazendo bem a si mesmo, quando na verdade, ao revés, ele está fazendo mal a uma alma invisível, pois ninguém que eventualmente você nutre raiva vai saber se você está tendo raiva dela. E aí, na verdade, o prisioneiro não é aquele que você tem raiva, o prisioneiro é você. Razão pela qual concluo dizendo que não devemos nutrir e alimentar o nosso coração com raiva, com esses cárceres mentais, com essa ignorância, com esse ceticismo da fé, com esse narcisismo exacerbado em si mesmo, com esse lilismo desprovido de valores ético-morais, com esse materialismo de Schopenhauer, arminiano, que leva o homem a uma sede de ter com o tédio não poder possuir, para doravante poder entrar numa carruagem de fogo deste caminho largo e longo em direção da porta da graça, onde Cristo Jesus se encontra na portaria para te receber como teu único, exclusivo, eterno, etéreo e inefável pastor, redentor, salvador e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Pessoal, obrigado, senhores e senhoras, pela atenção. Fico por aqui. Espero que vocês, de alguma forma, possam aproveitar algumas das palavras que, sem nenhuma pretensão de esgotar ou verticalizar, a presente temática trago com muito carinho e amor e compartilho de forma gratuita com vocês. Razão pela qual peço, se puderem, se não se cadastraram ainda no presente canal, dê o seu like, clique no sininho para vocês poderem ser notificados dos próximos vídeos. Em especial, poder ser, assim como eu, instrumento a levar e disseminar a palavra de Deus e sua verdadeira essência aos confins do mundo. Agindo assim, em que pese estaremos fazendo, ou pelo menos como dizia o grande ativista norte-americano, a saber, Martin Luther King, dando o primeiro passo para termos ou buscarmos a necessária intimidade com esse Deus que Paulo de Tarso, à época, chamou de desconhecido. Ele só será desconhecido para aquele que não se permitir abrir o seu coração de forma contrita, real, ciente e consciente, com devida consciência, ciência e domínio, que demanda o dom do certo poder do Espírito Santo e do novo fruto do mesmo também. Obrigado. Até a próxima. Fique com Deus, hoje e sempre. Amém, amém,
Amém.